Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz a todos. É com muita alegria que estou aqui nessa manhã, para poder compartilhar um pouquinho do que nós temos feito lá no Piauí e também um pouco do que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, ao longo dessa caminhada no Evangelho. Como o pastor falou, para mim é um momento muito especial, porque hoje completa 7 dias, uma semana, que o pequeno João veio ao mundo. Até pedi para o meu cunhado Rafael separar uma fotinho dele aí, se puder colocar, Rafa, no telão. Aí está o João, queridos, descansando, Essa é a bênção que Deus nos concedeu, a mim e a Carla, de poder gerar essa pequena criança que é tão amada, não só pelos pais, avós, tio e tias, como também por essa igreja, que muito tem abençoado a nossa vida, Em especial, quero aproveitar aqui e agradecer o Ministério de Missões, Pastor Reovaldo, junto com a sua esposa, E algumas irmãs dessa igreja promoveram ali um chá para minha esposa, para a Carla. Foi uma bênção, pastor, aquele dia, Muitas irmãs dessa igreja, até de outros lugares, abençoaram ali a vida do João. Foi um momento muito abençoado de comunhão, palavra, e eu quero agradecer também por aqueles que lembram das nossas vidas, do trabalho missionário e oram por nós, Isso é muito valioso, queridos. Muito obrigado, Eu estou nesse momento assim meio bobo, eu acho que vocês que já são mais experientes que eu nessa área sabem que o Filho, ele é uma manifestação divina, de Deus, que você pode palpar com as suas próprias mãos, sentir o cheiro. É algo maravilhoso, queridos. Às vezes eu me pego sozinho em casa, olhando ele dormir assim no berço, fico olhando para ele, quando ele acorda, está com os olhos abertos ali, ele fica um tempo, e aí aquilo eu já fico pensando, poxa, se eu que sou um pecador, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, é despertado um amor assim, por um serzinho tão pequeno. Imagina nosso Pai Celestial, queridos, que não poupou o seu único Filho Jesus Cristo, e entregou Ele por nós, na cruz do Calvário, para morrer, se entregou por nós, para nos conceder perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Cristo Jesus. Eu fico admirado. Antes de vir para cá, fiquei olhando para Ele, lá no berço, fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa, a manifestação de Deus através do nascimento, porque é Deus que dá a vida é um dom de Deus, meus irmãos. Muito obrigado, viu, Rafa? Então eu queria aproveitar também aqui, resumir um pouquinho, me apresentar. Talvez alguns me conheçam, outros não, até porque eu conheci aqui a Terceira Igreja no ano de 2021, quando conheci minha esposa, a Carla, vocês estavam vivendo um processo de transição, e Deus tem direcionado, eu creio, vocês, para um novo tempo, assim como essa construção que foi colocada aqui agora, e muitas outras coisas, e talvez nem todos, a maioria acho que talvez não me conhece. Eu sou de São Vicente, litoral de São Paulo, nasci em São Vicente, sou filho daquela terra vicentino, santista de coração. Para quem não sabe, São Vicente é do lado de Santos. Na verdade, ali é conhecido como Ilha de São Vicente, mas é dividido entre Santos e São Vicente. Santos, por ser uma cidade maior, tem um time de futebol, Pelé, sempre ficou ali acima, a cidade mais conhecida, principalmente por conta do Pelé, do time de futebol, o maior porto do país é o Porto de Santos. Então, geralmente eu falo ali da cidade de Santos como referência, mas minha origem, eu sou vicentino. E também uma curiosidade sobre São Vicente: ela é a cidade mais antiga do Brasil, completou agora, dia 22 de janeiro, 492 anos, Foi a primeira vila fundada nesse país, queridos. Então, eu nasci ali, meus pais, não nasci num lar cristão evangélico, mas eu me converti aos 19 anos de idade, em 2002, ou seja, já estou com 22 anos de caminhada na fé. Me converti na Igreja Batista, Vila Jockey, que é uma igreja pequena na periferia de São Vicente, e desde então, ali, por meio da graça, Jesus Cristo me alcançou, e foi ali que eu dei os meus primeiros passos na fé, aprendi a adorar a Deus, aprendi quem era Jesus Cristo, de fato, aprendendo ali sobre as Escrituras, conheci missões, fiz minhas primeiras viagens missionárias, e através da minha igreja, no ano de 2012, fui enviado ao seminário em São Paulo, e aí logo depois do seminário, no ano de 2018, fui convidado pela minha igreja local, passei por todo aquele processo de concílio, que todo seminarista, a maioria, quando tem esse propósito no coração, esse chamado de Deus, ao terminar o seminário, é encaminhado para o processo ali de concílio, convidado por sua igreja local, e no ano de 2018 fui ordenado
pastor pela minha igreja local, só que aí em 2021 eu conheci a Carla numa viagem missionária, e aí a minha igreja local me abençoou para que eu pudesse casar, e assim voltar ao campo missionário, servindo junto com a minha esposa aos povos sertanejos do Piauí, queridos. Então aqui eu estou resumindo um pouquinho, tá bom, para aqueles que não me conhecem, e queria aproveitar a oportunidade para mostrar um pouquinho de como é o nosso contexto lá no Piauí, porque às vezes a gente fala, né, mas você vendo imagem é um pouquinho melhor. Eu sei que alguns irmãos aqui já estiveram no Piauí, né, já viajaram para lá, né, então já tiveram oportunidade de conhecer um pouquinho. O Piauí, por muito tempo, foi um dos estados mais pobres do Brasil, para quem não sabe, né, e há muitos lugares interiores do nosso país que precisam ainda ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Queridos, essa foto é a comunidade onde eu e a Carla pastoreamos, cuidamos um grupo aí de cerca de 30 pessoas, vocês estão vendo, é ao ar livre, queridos, não existe igreja nesse lugar, né, nessa comunidade, e toda semana, principalmente quarta e quinta-feira, nós estamos lá, com essas pessoas. A primeira foto, né, agora era eu ali ensinando, esse dia a Carla estava ensinando, e é dessa maneira simples, queridos, que nós propagamos o Evangelho do Senhor nesse país, no interior, né? Os povos sertanejos são povos que precisam ser também alcançados pela palavra de Deus, assim como os ribeirinhos, os indígenas que nós temos nesse imenso país, né? Aí foi um dia que a Carla estava ensinando. Eu peguei essa foto aí, queridos, foi uma vez que a minha sogra e o meu sogro foram nos visitar, e aí a casa do seu Antônio. Só tomar um pouco d'água. Queridos, eu gosto muito de mostrar essa foto porque o seu Antônio, ele é um senhor de 74 anos, que nasceu nessa terra, nesse interiorzão, e nunca saiu para canto nenhum. E em uma de nossas visitas, queridos, ele se converteu ao Senhor, né? Ele entregou ali o seu coração a Jesus Cristo, confessou Ele como Senhor da sua vida. E eu perguntei para ele, seu Antônio, antes da gente chegar aqui na sua casa, aqui no interior de Betânia do Piauí, alguma vez alguém já veio visitar você para falar do Evangelho de Jesus Cristo? Ele falou, meu filho, não, nunca veio ninguém, vocês são as primeiras pessoas que chegam aqui na minha casa. Muito pelo contrário, as pessoas saem daqui, né, de Betânia, saem dessa região para procurar, né, uma melhor oportunidade em São Paulo, Brasília, e era muito difícil alguém chegar para nos visitar. Depois que os missionários chegaram aqui, que a coisa mudou. Queridos, nesse momento meus olhos se encheram de lágrima, eu fiquei emocionado, porque eu entendi o propósito de estar servindo ao Senhor com a minha família nesse lugar, queridos. Essa região de Betânia, para vocês terem uma ideia, segundo o último dado do IBGE, tem cerca de 6 mil e poucos habitantes. E lá na cidade, queridos, tem apenas 4 igrejas, é só 4 igrejas que tem. E uma delas é a Igreja Missionária do Sertão, da qual eu e a Carla fazemos parte, né, e somos pastores lá também, cuidamos, que é uma comunidade, uma igreja que foi formada por missionários, a maioria batistas, mas alguns de outras denominações. Então, para não ter aquela briga, né, de instituição, de placa de igreja, formou a Igreja Missionária do Sertão, porque o propósito da Igreja Missionária do Sertão é alcançar o sertanejo do Brasil. Esse é o propósito principal. Então aí, queridos, é um pouquinho, pode passar a próxima foto, Rafa? Ou quem está lá, né, tem a equipe. Aqui junto com a Carla, visitando, vocês percebem que são famílias simples, mas que recebem a gente com muito amor, com cuidado, com disposição para nos ouvir e dar o seu melhor, né? Aí a Carla já estava grávida, já devia estar aí com 6 meses, né? Essa é uma família que a gente tem acompanhado. Próxima foto. Aí também a família do seu Cícero, né? Essa família nós sempre, queridos, nós temos um carinho muito grande, né? Eles receberam também o Evangelho, a sua esposa alguns anos atrás, o seu esposo, né, o seu Cícero, que está sentadinho do lado da dona Pedrina há pouco tempo com a gente, está a sua nora, né, do lado da Carla, aqui embaixo o seu Josias, que passou por uma cirurgia em Teresina recentemente. Queridos, são esse tipo de pessoa que nós temos trabalhado, como missionários, né, naquele local, como pastor naquela comunidade e atendendo também às suas necessidades. Pessoas extremamente amorosas, queridos, simples e que estão abertas ali a receber, né, o nosso amor, cuidado, e assim nós temos trabalhado nesse local. Eu não sei se tem mais alguma foto, se foi só essas. Terminou, né?
Ok, obrigado, Rafa. Eu tinha separado essas 5 fotos para vocês conhecerem um pouquinho, né? Agora já dá para entender, né, pastor, um pouco melhor. O pastor Reovaldo esteve lá recentemente para nos visitar, foi muito bom, pastor. Ele visitou essas famílias, está lembrado, né, pastor? Muito bom, foi lá, tomou um cafezinho, né? Muito bom, queridos. A gente recebeu lá a visita do pastor Reovaldo, ficou lá 5 dias, né, pastor, com a gente. Também passou lá na casa do missionário Diego, que é em outra cidade. Então, nós temos entregado a nossa vida pelo Evangelho a essas pessoas, queridos. Emerson, mas por quê? Porque quando Jesus esteve entre nós, queridos, e quando Ele morreu, ressuscitou, Ele deixou uma missão para os seus discípulos, uma missão para a igreja dele. E essa missão, ela não terminou, né? Ela não foi cancelada e nem será, porque Ele é o sustentador dessa missão. E Ele falou assim para os seus discípulos: vão por todo o mundo e preguem esse Evangelho a todas as nações da terra, e batizem, né, essas pessoas que se converterem, que receberem essa mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem ela tudo aquilo que eu tenho ordenado para vocês. Está em Mateus 28, tá? Foi a missão que Jesus deixou para os seus discípulos. E essa missão, queridos, ela é capacitada por eles, ela é tão poderosa que ela chegou no Brasil, né, há cerca de 400 anos atrás. Para quem não sabe, né, mais ou menos aí uma estimativa, o evangelho protestante chegou no Brasil cerca de 1600 depois de Cristo. Ou seja, porque um dia missionários tiveram coragem de atravessar o Atlântico em barco, e não era como os cruzeiros de hoje, né? Não havia o desenvolvimento que há hoje, para chegar aqui, né, em terras tupiniquim, para pregar a mensagem do Senhor. Então, um dia, queridos, alguém ouviu a voz do Senhor dizendo, né, a quem enviarei, como o profeta Isaías ouviu? A quem irá por nós? Né? Um dia alguém disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lá na Europa, e veio enviado aqui, né, como resposta da reforma que estava acontecendo, reforma protestante na Europa, há cerca de 500 anos atrás, e começou a pregar o Evangelho no Brasil. Então, por isso, hoje nós temos a 3ª Igreja Batista de Campo Grande, porque um dia alguém decidiu, queridos, comprar esse terreno, né, acreditou naquilo que Deus iria fazer aqui nessa igreja. Talvez pessoas que já partiram, né, que começaram aqui, que talvez muitos nunca irão conhecer, mas que deixaram aqui seu sangue, suor, lágrimas, amor, para que eu e você estivéssemos aqui tranquilo hoje, sentado na cadeira. Agora tem até ar-condicionado, né, uma bênção, né? Ar-condicionado. Eu estou acostumado com o calor lá do sertão, estava sentindo até um friozinho aqui, sentado ali. Mas eu falei: Senhor, que bênção, porque Campo Grande esquenta, hein? Campo Grande, Jesus. Tem hora que é só Deus. Então, queridos, é por causa dessa missão que nós estamos lá. É para todo mundo isso? Não, queridos. Eu sei que talvez você não foi chamado para estar no Piauí, mas, né, você também tem uma missão aqui em Campo Grande, em ser luz deste mundo, sal para esta terra aqui em Campo Grande. Né? A 3ª Igreja tem um chamado. Talvez alguns de vocês vão alcançar o interior do Mato Grosso do Sul, né? Talvez outros no futuro, jovens, vão sair daqui para ser missionários pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, né? Por que não? Então, existe uma missão que foi confiada por Jesus Cristo a nós, discípulos do Senhor, meus amados irmãs e irmãos aqui presentes nessa manhã. E a missão é de compartilhar o Evangelho, quando possível, a quem Deus colocar no nosso caminho e por onde a gente passar. Seja aqui em Campo Grande, seja em Dourados, alguma outra cidade do interior do estado, do Brasil e lá fora, queridos. Como nós sabemos que tem irmãos, né, que pregam o Evangelho em nações que são fechadas, né, de difícil acesso ao Evangelho, como Sudão, Coreia do Norte, o Irã, mas eles estão lá, queridos, porque Deus enviou eles até lá. Então, resumindo um pouquinho, é isso que nós estamos fazendo lá. Amém, igreja? E obrigado, porque eu sei que vocês investem, né, em nós, apoiam as nossas vidas, muitos lembram e oram, então é mais um incentivo para vocês. E nós estamos aqui nesse tempo, né, passando aqui um tempo, justamente por conta que chegou, quando o João, a gente descobriu que a Carla estava grávida do João, só para explicar aqui para quem não conhece, aquela região do sertão do Brasil, que não existe hospital de grande porte, nem maternidade, né? Os doutores aqui, os médicos sabem que é bem carente essa questão da saúde no interior, em alguns lugares do Brasil, principalmente na região norte e nordeste.
A maternidade mais próxima da minha casa e da Carla fica a mais de 500 quilômetros, cerca de 7 horas de viagem de carro, e que é na capital, Teresina. E lá a gente também não tem família, não temos amigos, então seria bem complicado para a gente essa questão. Então, geralmente, as famílias missionárias, quando estão perto de ganhar a nenê, né, do nascimento, elas se mudam para suas cidades de origem para poder ter a sua criança, né? Então, por isso que nós estamos aqui esse tempo, por causa do João. Aí minha sogra, né, Dona Eliane e o seu Marcos estão aguentando a gente lá, dando apoio, o que é muito importante, queridos, né, nesse primeiro momento, porque é o nosso primeiro filho e também o primeiro neto. É aquela alegria. E a minha família lá em São Paulo, meus tios, minhas tias, tudo já curioso para conhecê-lo. Amém, queridos? Agora eu quero entrar, queridos, na parte da palavra aqui com vocês. Eu prometo que eu vou ser breve. Eu sei que vai chegando esse horário perto do almoço. Os irmãos já começam a pensar, né, na comida, no alimento. Fiquem tranquilos, eu vou ser bem objetivo aqui com vocês. E aí depois eu passo para o pastor Manuel. Aí se demorar o culto, aí é com ele, né? Que eu vou passar para ele depois, aí ele é o responsável. Mas, queridos, nesse início de ano eu tenho meditado no Evangelho de Mateus, tenho lido o Evangelho de Mateus e as palavras de Jesus têm falado muito ao meu coração. Aí quando o pastor Manuel perguntou, Emerson, você pode pregar no culto de domingo de manhã lá para a igreja? E aí eu pensei nessas palavras que eu tenho lido e aprendido com o Evangelho do apóstolo Mateus. E eu queria começar, queridos, aqui com vocês, um texto bem conhecido que é Mateus, capítulo 5, você pode aí abrir a sua Bíblia ou acompanhar pelo telão, que é o início do famoso Sermão do Monte, queridos, né, as bem-aventuranças de Jesus. Essa parte, queridos, do Evangelho, ela só está registrada, né, de uma forma completa aqui no Evangelho de Mateus. E é um ensinamento muito profundo, onde Jesus vai ensinar acerca da nossa conduta externa, ou seja, Jesus vai ensinar acerca do nosso coração, de como nós devemos tratar Deus e o nosso próximo aqui no nosso coração, que é o lugar que só Deus vê, né? O nosso coração é um lugar onde somente o Senhor tem acesso total e pleno, mas Ele também vai trazer ensinamentos sobre como deve ser a nossa conduta externa, ou seja, a nossa conduta diante da nossa família, como o pastor já pregou aqui hoje cedo, e também diante de toda a sociedade, né, e de toda a comunidade onde estamos inseridos. E as palavras de Jesus, assim, são tão maravilhosas e ao mesmo tempo profunda, que não tem como você ler o capítulo 5, 6, 7 de Mateus, que é onde está o Sermão do Monte, e não ser confrontado, queridos. Porque o nosso coração, por natureza, ele tem ali uma tendência, né, ao pecado, infelizmente, a cometer o mal, se não em atitudes práticas, às vezes na mente, no coração, e Jesus vai lidar com esses problemas aqui no Sermão do Monte. E aí eu queria começar com vocês, eu vou destacar aqui 5 pontos dentro do Sermão do Monte, e eu acredito que o Senhor possa falar ao nosso coração, porque a palavra dele é mais forte que a minha, né? Maior do que a minha, do pastor Manuel, e eu queria fazer uma pequena oração antes de começar. Posso orar com vocês? Vamos orar? Fecha aí teus olhos, pensa um pouco no Senhor e naquilo que Ele tem para você nesse pequeno momento, nessa manhã. Pai, eu reconheço diante de Ti, Senhor, que não sou nada, Pai, que diante do Senhor, Pai, todo joelho um dia irá se dobrar e toda língua irá confessar que somente Tu é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu quero me submeter diante da Tua grandeza, da Tua soberania, para que através da graça e da misericórdia do Senhor eu possa ler a Tua palavra ao Teu povo, Pai. Mas o Teu Espírito é quem aplica ela aos corações, Pai. Não é o Emerson, Pai, não é o pastor, mas é o Espírito Santo do Senhor que sustenta a Tua igreja aqui, Pai, representada, reunida, Senhor, e então o Senhor sabe o porquê eles estão aqui nessa manhã, então que ao ler, Pai, essas palavras, o Teu Santo Espírito possa tocar nossos corações e aplicar ela à nossa vida individual. O Senhor sabe como cada um chegou aqui, como foi a semana, e essa é a minha oração em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, amém. Amém, queridos. O primeiro texto, queridos, que é Mateus 5, versículo 1 ao 3, Rafa, puder
Eu estou usando a tradução Almeida século 21, não sei se pode colocar, porque na mudança, queridos, eu trouxe poucas coisas do Piauí para cá, né? As malas veio vazias só para levar as coisas do João, quando voltar para o Piauí. Aí eu estou aqui, eu vou ler na minha tradução, se tiver alguma outra palavra diferente, não tem problema. Vamos lá, eu vou ler aqui com vocês então. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Versículo 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, dependendo da tradução, porque deles é o reino dos céus. Só o 3, eu vou parar aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, quem que é o humilde de espírito, né? O pobre de espírito? É aquele que reconhece no profundo do seu coração a sua necessidade de Deus, a sua necessidade espiritual de um auxílio divino em sua vida. É aquela pessoa que não confia em si mesmo para suas próprias realizações, para tudo aquilo que ela precisa em sua vida, mas em primeiro lugar, ela reconhece que ela depende do Senhor para todos os detalhes da sua vida, queridos. E aqui, pobres de espírito não está ligado à pobreza material, embora a pobreza material fosse muito forte naquele tempo. Nós estamos falando de 2.000 anos atrás, queridos, onde não havia tecnologia como nos dias de hoje, né? Não havia a indústria como existe hoje, nem nenhum tipo de medicação mais avançada como nós temos hoje. Então o povo passava muita necessidade, e o povo também estava ali debaixo do jugo de Roma, né? E o Império Romano cobrava impostos assim muito altos do povo que já passava muita necessidade. Mas aqui Jesus não está falando da pobreza material, embora ela fosse real, e a pobreza material também leva muitas vezes a pessoa a buscar o Senhor para poder sair daquela situação, mas ele está falando da pobreza espiritual, que é quando nós reconhecemos, queridos, que nós não somos nada diante do Senhor. E o que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa que tem paz com Deus, porque um bem-aventurado é uma pessoa que está num estágio emocional de paz e alegria com o Senhor. Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, no mundo aí fora, essa pessoa, esse discípulo, ele tem paz com Deus em seu coração, queridos. Então, bem-aventurado, felizes são as pessoas que têm paz com o Senhor no seu coração. Então, Jesus começa aqui o seu ensinamento atingindo o centro do ser humano, que é o seu coração. Porque lá em Jeremias, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, meus irmãos. O coração do homem é enganoso. Tanto que Jeremias fala: olha, maldito é o homem que confia no outro homem, né, que faz ali do seu braço mortal, da sua própria força, a sua fortaleza. Mas aí Jeremias diz: ó, bem-aventurado, feliz é o homem que confia no Senhor. Ou seja, não apoia em si mesmo. Aí Jeremias fala assim: ele é como uma árvore plantada perto de um ribeiro, e as suas raízes ali recebem vida, porque a água simboliza vida, tanto para os animais, para a vegetação e também para a nossa vida. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor, queridos. E aproveitando aqui que eu lembrei aqui, falando da água, vocês terem uma ideia, lá no sertão fica muito tempo sem chover. Essa região que eu mostrei para vocês estava 6 meses sem chuva em dezembro, quando um pouquinho antes da gente viajar para cá. A gente chegamos aqui dia 24, na véspera do Natal, caiu a primeira chuva, queridos, e o sertão ficou alegre. Começa assim o mato, pastor, fica aquele verdinho bonito, as flores começam a aparecer, as árvores começam a ficar assim frondosas, né, bonita. Queridos, então a água, ela simboliza essa vida, né? E da mesma forma que o profeta está aplicando, olha, né, assim é a pessoa que confia no Senhor, é como uma árvore que está ali perto, né? Então, por isso que Jesus falou: olha, eu sou a água da vida, e aquele que crê em mim jamais terá sede, porque existem coisas na nossa vida que só podem ser supridas espiritualmente. Por isso que Jesus é a água da vida. Por mais que você compre às vezes uma casa, ou um carro, ou consiga, né, um novo emprego, ou passar ali na prova num vestibular, ou de repente alcance êxito em uma área que você estava esperando tanto na sua vida, mas a verdadeira realização, meus irmãos, ela é espiritual em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou: bem-aventurado
os pobres de espírito. E são os pobres de espírito que choram, que vão ser consolados, que serão mansos, e aí Jesus fala que eles vão herdar a terra, que vão ter o seu coração limpo e vão conseguir enxergar a Deus, porque Deus é espírito, meus irmãos, e o importante é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, para você ver Deus, você precisa ter o seu coração limpo pela palavra, limpo pelo agir do Espírito Santo, para você poder seguir a beleza da sua majestade. E aí, queridos, eu queria pular aqui dentro para um outro ponto que tem a ver com a nossa conduta externa. Então, Jesus começa a atingir no centro do coração do homem e também depois ele começa a ensinar sobre a nossa conduta externa. Tem muita coisa aqui, tá bom? Só estou resumindo para a gente ser bem breve, objetivo, que está lá em Mateus, deixa eu achar aqui, capítulo 5, versículo 43 ao 45, eu queria ler com vocês. Puder colocar para mim, pessoal da mídia. Mateus 5, versículo 43 ao 45. Queria ler. Olha só, queridos, vamos lá. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha só. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos perseguem. Continua. Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos, se tem algo que é difícil nos dias de hoje, é amar os inimigos. É amar e orar aqueles que nos perseguem. Nós somos constantemente tentados, queridos, a odiar pessoas, seja no nosso lar, seja no trabalho, na universidade, né? Todo mundo aqui, os adultos sabem do que eu estou falando. Nós somos muito tentados a esse tipo de comportamento. Por isso que os ensinamentos de Jesus mexem com o nosso coração, com o nosso eu, porque eles nos desafiam a uma nova realidade de vida. Volta lá o versículo anterior, onde nós temos que amar e orar aqueles que nos perseguem. E aqui, queridos, o povo estava debaixo do jugo de Roma, né? Estavam ali servindo a um império que não era um império cristão, e Jesus está dizendo isso: olha, vocês precisam amar eles, porque somente o amor, o verdadeiro amor, e é o amor sacrificial. Eu não estou falando do amor que o mundo prega aí, que é aquele amor que tudo pode, não, tá bom? O verdadeiro amor bíblico é o amor sacrificial, é o amor que Jesus ensinou, que é o amor onde você está disposto a doar a sua vida por aquele que você, né, por aquelas pessoas que estão ao seu redor, que você serve e aconselha. Então, queridos, Jesus está falando desse amor. E é interessante, eu quero fazer aqui uma conexão com o dia da crucificação de Jesus. Essa realidade do amor, da vida de Jesus, foi tão forte, verdadeira, impactou tanto, né, o mundo de sua época, e através do poder do Espírito Santo impacta a sua vida e a minha vida hoje, que vocês lembram aqui que quando Jesus morreu, ele expirou pela última vez e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele desligou, né, depois do seu último ato de respiração. Só que tinha um centurião ali, tinha um centurião do Império de Roma, um homem responsável por 100 soldados, né, um líder do exército romano, junto com outros soldados. Aquele centurião ficou tão impactado com a morte de Jesus, com o seu amor, com tudo aquilo que ele viu pessoalmente, que ele declarou: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Igreja, porque somente o amor de Cristo, queridos, pode impactar os nossos inimigos. E ali, naquele momento, Roma era inimigo de Cristo, porque Jesus foi crucificado debaixo do Império Romano, né? Então, queridos, é desse amor que eu queria aproveitar aqui e desafiar você como igreja a viver, porque eu tenho sido desafiado. Já li isso aí esses dias mais de 10 vezes, e eu falo: Senhor, como é difícil, porque principalmente de 2010 para cá que começou a questão das redes sociais, né? Rede social, querido, é uma bênção, mas também pode ser uma maldição nas nossas vidas, se nós não tomarmos o devido cuidado, não cuidar com aquilo que os nossos filhos, filhas estão vendo ali, e é um ambiente também muito nocivo e propenso a inimizades, propenso a guerras. Então, nós devemos sim, queridos, combater o bom combate, sim, mas com a sabedoria e o amor que Cristo nos dá. Está na dúvida? Volte
para aquilo que Cristo ensinou em sua palavra. Amém, meus queridos irmãos? Porque somente o amor e o perdão podem transformar de verdade um mundo, né? E é o amor e o perdão que nós recebemos. E eu queria aproveitar e lembrar também das palavras de Jesus, né? Que antes do seu último ato ali, ao expirar, ele declarou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? A Bíblia ensina que, enquanto estava sendo crucificado, Jesus declarou 7 palavras, e uma delas foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Então, queridos, o perdão é uma característica de quem ama e segue a Cristo. Né? Quem ama e segue a Cristo perdoa até os inimigos. Perdoa até os inimigos. A ideia aqui, queridos, de inimigos eram pessoas de fora mesmo. Por quê, pastor? O ideal de uma comunidade cristã não é que se odeie, que se ame, né? Embora aconteça às vezes diferença, mas não é esperado que dentro de uma igreja, uma comunidade cristã, os irmãos venham a se odiar ali um ao outro, né? Muito pelo contrário, Jesus falou que nós devemos amar uns aos outros, e através disso Jesus vai ser conhecido. Então isso é a beleza do Evangelho. Confronta, queridos, eu sei o nosso coração, mas são as palavras do nosso Senhor. E o terceiro ponto está lá em Mateus 6, versículo 1. Versículo 1, e aí Jesus está trabalhando essa questão também do comportamento externo, e aí olha só, queridos, aqui tem algo muito poderoso: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Olha só, queridos, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão. O que é o galardão, para quem não sabe? Recompensa. Né? Não tereis galardão, não tereis recompensa junto do vosso Pai Celestial. Ah, meus irmãos. Então aqui nós podemos ver que Jesus está nos ensinando, nos alertando a ter cuidado com o querer agradar aos homens, pessoas e desagradar a Deus. É muito perigoso isso, e isso é uma tentação que todos nós já caímos em algum momento das nossas vidas. Todos nós já falhamos em, às vezes, procurar em determinada situação agradar aos homens e esquecer que, em primeiro lugar, nós devemos agradar a Deus. Só que o interessante dessa passagem, queridos, que ao tentar agradar aos homens, você provavelmente vai ficar sem recompensa, né? E talvez você receba ali um abraço, um tapinha nas costas, mas a recompensa principal, que é do Pai Celestial, você vai ficar sem. Quando nós, como homens e mulheres de Deus, procuramos agradar os homens em primeiro lugar, nós ficamos sem a recompensa divina, queridos. E isso não sou eu que estou falando, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então nós devemos cultivar uma espiritualidade sadia e rejeitar uma falsa espiritualidade. Emerson, o que é a falsa espiritualidade? É quando eu faço algo para as pessoas verem, e aqui ele está confrontando o que? Os fariseus. Já ouviram essa palavra na Bíblia? Não sei, às vezes tem algum visitante, os novos convertidos, fariseus. Era um partido religioso que existia nos dias de Jesus. Só que eles eram tão religiosos que eles se preocupavam com aquilo que era externo. Então eles queriam orar para todo mundo ver em voz alta nas praças. Eles davam esmola para todo mundo ver que eles estavam dando esmola, porque eles queriam se parecer mais santo, mais piedoso que as outras pessoas. E aí Jesus, já conhecendo o coração, sabendo de todo esse contexto, fala para eles, para os seus discípulos e para todos que estavam ali: olha, cuidado para não exercer a justiça de vocês diante dos homens, porque vocês vão ficar sem recompensa do Pai Celestial. Por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz milagre, fiz um tanto de coisa. E aí Jesus vai olhar, como diz lá no Nordeste, para aquele cabra: nunca te conheci, apartai-vos de mim. Já pensou? Uma coisa assim terrível, queridos, né? Então é muito importante, queridos, a nossa piedade está ligada ao nosso coração de querer fazer as coisas certas. A piedade, a prática da justiça, das boas obras é muito importante, é uma consequência da fé, mas nosso coração precisa estar com a motivação certa, né, para que as pessoas possam olhar e ver: poxa, esse homem, essa mulher, eles estão buscando a Deus, eles estão buscando fazer o que é certo, porque nós vemos que eles querem em primeiro lugar agradar ao Senhor. Então é muito importante isso, meus irmãos, nós devemos cuidar
e tomarmos cuidado, porque existe em nós a tendência do nosso coração de querer agradar as pessoas, mas em primeiro lugar nós devemos agradar a Deus. Amém, irmãos? Amém? É uma dificuldade que todos nós devemos lidar e enfrentar em nossas vidas. O quarto ponto está no versículo 8, capítulo 6, versículo 8, por gentileza. Olha só, continuando aqui o que Jesus estava falando do cuidado com a falsa religiosidade. Não vos assemelheis, pois, a eles, falando dos religiosos, que procuravam só fazer as coisas para os homens ver. Porque Deus, o vosso Pai, sabe aquilo que vocês têm necessidade, antes mesmo de vocês pedirem, né? Antes mesmo de vocês pedirem. Então Deus, queridos, conhece o teu coração. Então nós podemos perceber aqui nesse versículo que existe um cuidado paterno de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, você não está órfão. Porque Jesus falou que não ia deixar ninguém órfão. Que o Pai iria enviar o seu Espírito Santo, né? O conselheiro, que iria nos guiar a toda a verdade e justiça e iria também nos lembrar de tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Então nós podemos perceber que existe um cuidado paterno sobre as nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs. Então você não precisa ficar preocupado. Deus sabe exatamente o que está passando na sua mente agora, nesse exato momento. Se você está distraído, pensando em outras coisas, se você de repente perdeu o foco na sua caminhada, ou se você está entendendo o que Ele quer comunicar ao seu coração, Ele sabe exatamente onde você está nesse exato momento da sua vida. Porque o Espírito Santo é o único que sonda, né, pastor, os corações. É o único, ninguém tem esse poder, queridos. Mas a Bíblia diz que o Senhor sonda os corações e no último dia, no dia do juízo final, Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é maravilhoso, porque Ele conhece, então você não precisa se preocupar. E a Bíblia diz que, Jesus fala aqui nos versículos anteriores, que aquele que vem em secreto te recompensará publicamente. Lembra que antes desse texto ele fala, olha, quando você quiser orar, vai lá para o seu quarto, fecha a porta, fica quietinho, ora, faz a tua oração ao teu Pai em secreto, e o teu Pai, que é Deus, que vai ver você em secreto, vai te recompensar publicamente. Então existe um cuidado paterno sobre a vida daqueles que amam o Senhor. Então, eu não sei se tem alguém aqui passando algum tipo de dificuldade financeira, ou às vezes na área da saúde, ou na área familiar, com algum parente, com algum tipo de vício em casa. Eu sei que essas coisas são terríveis, né? Passei por isso uma parte da minha infância, mas eu queria que você lembrasse nessa manhã que existe um cuidado paterno de Deus, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que são seu discípulo. Coloca essa situação diante dele. Tá? Ora ao teu Pai em secreto, e Ele vai te mostrar o que você deve fazer, e no tempo certo Ele vai agir, porque Deus não está com seus ouvidos tampados, né? Que não possa ouvir a sua oração. Alguém já disse que a maior distância entre um homem e Deus é a distância de uma oração. É a distância de uma oração, essa é a maior distância. Porque a partir do momento que o homem reconhece, pobre de espírito, reconhece que precisa do Senhor e faz uma oração, ele já se aproximou dele, né, pastor? Porque já está buscando a face dele. Então a maior distância é isso, queridos. Então não existe uma distância tão grande entre um homem e Deus que uma oração não pode mudar. Amém, igreja? E o último ponto, encaminhando aqui para o final, que eu sei que vocês já estão aí talvez pensando na hora do almoço, mas não tem problema. Mateus 6, versículo 24, meus irmãos. Mateus 6, versículo 24. Queria ler aqui com vocês. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, queridos. Eu vou ler aqui na minha tradução, na Almeida século 21. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou às riquezas. Queridos, esse último ponto eu queria destacar a questão de quem é Senhor do nosso coração. Tá? Quem é Senhor do nosso coração? Existem outros senhores tentando tomar o comando de nossas vidas, nossas próprias vontades, desejos e cobiça que temos.
né? Existem outros senhores aí fora tentando tomar, né, o lugar que deve ser de Cristo em nossos corações. No caso aí, Jesus dá o exemplo da riqueza. Queridos, a riqueza não é pecado. O problema é quando a riqueza, né, quando o dinheiro se torna senhor da nossa vida, e não o nosso Senhor e Salvador, né? O dinheiro, ele é uma bênção, né, pastor? Quando usado de forma certa, quando bem administrado, tanto que Jesus falou, olha, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te acrescentarei. É uma promessa, o próprio Jesus falou. Mas quando o nosso amor ao dinheiro se torna maior do que a nossa adoração ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, aí está o perigo, que todos nós devemos guardar o nosso coração. Mas não é só a riqueza, existem muitas outras vaidades, né? Às vezes de querer se aparecer em público, de querer ser mais conhecido que os outros, e muitas outras coisas que vocês sabem e assistem aí constantemente no dia a dia. Então existem muitas distrações que afetam a nossa mente, alma, corpo, e nos colocam em um estado de alienação com relação ao Senhor. Por quê, queridos? O pecado, ele tem um poder muito forte, que é de distorcer a imagem de Deus nas pessoas, né? Ele distorce tudo aquilo que Deus criou para ser bom, né? Para ser ali algo que vai edificar a vida do próximo, algo que vai fazer maravilhas na tua família, mas o pecado, ele tem o poder, o quê? De destruir. Por exemplo, o pecado, ele tem o poder de levar de colocar você numa posição, ao invés de você amar uma pessoa, você tratar ela mal, né, você odiar ela. Ao invés de você perdoar, você vai guardar o rancor no teu coração. É isso que o pecado faz, é essa força gravitacional que muitas vezes nos puxa para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tanto que, lembrando aqui a oração do Pai Nosso, meus irmãos, Jesus falou assim, nos ensinando seus discípulos ali a orar, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois ele fala, perdoa, né, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E qual que era a tentação aqui, meus irmãos? Não perdoar. Não perdoar uma pessoa é uma tentação que eu e você podemos sofrer durante a caminhada cristã, durante a nossa vida aqui na terra. Então, para que nós possamos também receber perdão, nós também precisamos perdoar. Então, Cristo, Ele deseja ser Senhor e Rei do nosso coração. Meus irmãos, eu queria encerrar aqui, creio que deu o meu horário, mas não sem antes assim ter um tempo de reflexão com vocês, sobre essa singeleza, essa preciosidade que é o Evangelho do nosso Senhor, que possamos ter somente Ele, Cristo, como Senhor do nosso coração, que as outras coisas que estão competindo com Ele possam ser deixadas de lado, seja uma situação na família, seja uma situação na sua carreira profissional, ou em alguma outra atividade que você exerça, que isso não venha tomar o lugar de Cristo, porque somente Ele merece ser adorado.